continuar nosso curso de cálculo 3, a gente vai ter que lidar um pouco mais com essas integrais, esses limites de integração. A gente vai fazer isso com mudança de coordenadas. Para que elas servem? Simplesmente é quando os limites de integração da função são muito complexos, muito difíceis, e você não consegue integrar essa função. Então, vale a pena você fazer uma mudança de coordenadas para a função ficar bem mais fácil. Então, o que a gente quer fazer é fazer uma integral dupla de d, f de xy, dx, dy, virar uma integral dupla de g de 1v. Isso tem que ser equivalente. Como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso com uma transformação. Essa transformação vai ter os parâmetros u e v, assim o nosso x e o nosso y da função f de xy vão ter que estar nos parâmetros u, v. É importante lembrar que quando a gente faz uma transformação de coordenadas, nós temos que fazer o jacobiano. O jacobiano simplesmente é uma determinante que é calculada por a integral parcial de x em relação a u, a integral parcial de y em relação a u, a integral parcial de x em relação a v e a integral parcial de y em relação a v. Fazendo essa determinante, a gente cai na integral parcial de x em relação a u vezes a integral parcial de y em relação a v menos a integral parcial de y em relação a u vezes a integral parcial de x em relação a v. Então, voltando à pergunta inicial, para transformar uma integral dupla na região D de f de xy, dx, dy, a gente tem que fazer a integral dupla de g de x em relação a uv, y em relação a uv, vezes o módulo desse jacobiano, o módulo do resultado dessa determinante. Como de costumes, vamos fazer um exemplo para tudo ficar bem claro. O exemplo é: acha a área da região D que é descrita por xy pertencente a R2, tal que x mais y é maior ou igual a 1, x mais y menor ou igual a 2, x menos y menor ou igual a 1 e y menos x menor ou igual a menos 1. Como de costume, vamos começar fazendo o gráfico dessa região. Para fazer o gráfico é bem simples. Todos os pontos que são dados nessas regiões são em retas. Então, primeiro a gente vai desenhar a reta x mais y igual a 1. Depois a reta x mais y igual a 2. Depois a reta y menos x igual a 1. E a reta y menos y igual a menos 1. Então, a região D é a região pintada no gráfico. Então, para calcular a área, sempre quando a gente quer calcular a área de uma região, a gente faz a integral dupla da região D de 1 dx dy. Agora, como que esses limites variam? Como vocês podem ver, é muito difícil você ver da onde varia x, da onde varia y. Teria que quebrar essa região em várias partes para poder fazer essa integral. Então, o que a gente vai usar é a mudança de coordenadas. Vamos fazer uma mudança chamando u de x mais y e v de y menos x. Assim, eu obtenho que x é u menos v sobre 2 e y é igual a u mais v sobre 2. Então, nossa transformação foi u menos v sobre 2 e u mais v sobre 2. Calculando o jacobiano, a gente vai obter meio, menos meio, meio e meio.
Assim, o nosso jacobiano vai ser igual a meio. Para continuar o exercício, eu só vou anotar o que a gente já achou para a gente não esquecer de nada. Agora, a gente pode desenhar essa região nos planos cartesianos UV. Substituindo x por u menos v sobre 2 e y por u mais v sobre 2 nas equações dadas na região, a gente vai conseguir ver aonde que u varia e aonde que v varia. Por exemplo, a gente substituindo u menos v sobre 2 na equação x mais y igual a 1, a gente obtém que u é maior ou igual a 1 e u vai ser menor ou igual a 2. Fazendo a mesma coisa para a equação y menos x, a gente obtém que v vai ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Assim, é bem simples desenhar o gráfico dessa região. Vai ser uma região retangular, muito mais fácil de você perceber os limites de integração. Agora, para calcular a região, basta integrar de menos 1 até 1, integral de 1 até 2, de 1 vezes o módulo do jacobiano du dv. Assim, a gente vai obter a integral de menos 1 até 1 de meio u dv. Lembrando que esse meio saiu do nosso jacobiano. Aplicando os limites, nós vamos obter a integral de menos 1 até 1 de meio dv. Assim, a gente vai obter que essa integral é igual a meio de v entre 1 e menos 1 e a área da nossa região vai ser igual a 1.